Irmãos, graças a Deus estamos de pé e vamos louvar o Senhor com a música Me Leva para Casa. E tem um trechinho muito interessante que diz assim: E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos, as nossas mãos, né? Ele tem nos sustentado, tem nos segurado e só assim se mantém firme, não nós segurando, mas Deus segurando nossas mãos. Me leva para casa. Já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se pode conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de teus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto
Eu quero voltar pros longe de ti. Não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, em meu lugar. Amém. Glória a Deus. Na criação, deu-nos a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. No fôlego de vida, soprou em nós a oportunidade de viver para a sua glória. Então veio a desobediência, pecado, separação, morte. Reconciliação, tudo o que precisávamos, a graça de Deus veio sobre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, entre nós viveu, curou pessoas, fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego passou a enxergar, ensinou, cuidou, amou, pela missão morreu. Na cruz foi humilhado, na cruz padeceu, mas pelo poder ressuscitou, porque o que há de mais poderoso não é ter ido à cruz, é Ele ter vencido a morte depois da cruz. Hoje, Ele nos convida a uma missão de vida na vida, vestirmos a camisa, somos proclamadores do Salvador. Todos os dias, novas pessoas entendem esta missão, missionários, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele com a missão de amar. Isto é uma convicção pessoal, mas um chamado para todos. Estou em missão, a serviço do amor de Deus. Campanha de Missões Estaduais 2020. Estamos dando início a mais uma campanha de missões, dessa vez missões estaduais, e esperamos estar com cada irmão da Igreja Batista Renascer. O alvo vai ser de R$500 e a gente vai estar dando início hoje, 19 de julho, e a 27 de setembro vamos estar fazendo nosso encerramento. E missões estaduais esse ano vem com um tema que diz assim: eu proclamo o Salvador, a serviço do amor de Deus. E a divisa é: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Então, meu amado, eu queria nesse momento estar pedindo que aí no seu cantinho, na sua casa, onde você estiver assistindo esse vídeo, esse culto, que você possa baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que a gente vai estar fazendo uma oração para iniciar essa campanha.
Oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer por tudo desde já, Senhor meu Deus. Agradecer, Pai, por mais um dia, Senhor meu Deus, na tua santa presença. Queremos te agradecer, Senhor meu Deus, pela vida, Senhor meu Deus, que o Senhor nos dá, Pai. Pai, queremos te pedir, Pai, pelos missionários que estão nos campos, Pai querido. Queremos te pedir também, Senhor meu Deus, pelos projetos missionários que foram implantados, Senhor meu Deus, e que estão para ser plantados ainda, Pai. E que, no teu santo nome, Pai, que tudo possa dar certo. E queremos te pedir, desde já te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Então, mamãe, queria aproveitar, e pedir para que você continue orando por missões, também ofertando. Quem sentiu o desejo no coração de ofertar, de orar também, ajudar em missões, aproveite esse momento. A gente vai estar colocando na barra de baixo uma conta, já que a gente está nesse distanciamento, a gente pensou em colocar uma conta, caso vai estar arrecadando esse valor para missões. E também quem não tiver a conta, quiser entrar em contato comigo, entrar em contato pelo número que vai estar também na tela, e a gente se organiza para ver como será. Desde já a gente quer agradecer toda a igreja que vem se empenhando em missões. Queremos continuar contando com cada um. Vamos nessa juntos. Que Deus continue nos abençoando. E uma boa noite a todos. Deus abençoe. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, seja os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar no ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, honrar com minha vida e tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus.
esse é o meu querer. E estou de passagem aqui, e esse não é meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. E estou de passagem aqui, e esse não é meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é o meu lugar. E é pra lá que eu vou. E é pra lá que eu vou. Olá, irmãos, a paz de Cristo esteja reinando abundantemente na vida de cada irmão. Como estão? Tudo bem? Temos passado por momentos difíceis, né? Dias trabalhosos, como a palavra nos orienta, mas graças a Deus que temos encontrado uma ferramenta, um modo de nos aproximarmos um pouco mais, mesmo meio a esse distanciamento social imposto por problemas de saúde, como estamos vivendo. Não é novidade para ninguém, mas a exemplo de muitas outras igrejas cristãs, a nossa Igreja Batista Renascer também encontrou uma ferramenta de estarmos juntos, pelo menos minimamente falando, de mantermos o vínculo, de continuarmos caminhando como igreja. Temos feito isso nos cultos de domingo à noite, como é o caso de hoje, ainda que, como os irmãos podem ver, observar, a gravação esteja sendo feita durante o dia, mas o culto é vinculado, esta mensagem é vinculada nos domingos à noite. Também temos as nossas devocionais diárias, que são liberadas pela manhã de cada dia, e assim temos encontrado uma forma de nos esquentarmos, de não nos esquecermos uns dos outros, não é verdade? Graças a Deus por isso. Hoje nós temos a sublime e graciosa missão de estar com os irmãos aqui, proporcionando um pouquinho do texto bíblico, da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. O pastor nos confiou essa responsabilidade e cá estamos, a nossa humildade, claro, para tentar atender esse apelo feito pelo pastor. Rogamos a Deus, lógico, nosso ajudador maior, para que Ele possa nos dar
as palavras necessárias e que cada palavra dita, saída de minha boca hoje, tem inspiração do seu Santo Espírito para que possa tocar o teu coração e te dar o elevo espiritual que você está precisando, que você está necessitado nesse momento. Se não for o caso, para que você se alegre, né? Estando já alegre, alegre-se muito mais ainda, regozijando-se no Senhor. Pois bem, meus irmãos, hoje esse é o nosso propósito, estar aqui com os irmãos para partilhar um pouco da palavra de Deus. Faremos isso com base no texto de Romanos 5, versículo 10, é o texto áureo que vai embasar a nossa mensagem, que por fundo tem o livro de um autor mundialmente conhecido, Rick Warren, que é pastor batista, e escreveu Uma Vida com Propósito, um best-seller muito lido em todo o mundo. Meus irmãos, e dentro desse livro eu peguei a temática Ser Amigo de Deus para trabalharmos essa noite, para levar um pouquinho de esperança aos nossos corações. Espero que os irmãos estejam dispostos, generosos, solícitos, com os corações abertos para receber um pouco dessa palavra. Ser amigo de Deus. Quem não quer ser amigo de Deus? Quem não quer ter um amigo importante? Quem não quer ter um rei por excelência ao seu lado e dizer para os outros: eu sou amigo do rei tal? Deus é esse ser, é esse rei, é esse poderoso Senhor que nos dá a honra de tê-lo como amigo. Vejam só que privilégio. Muitas vezes postamos em nossos status fotos quando estamos ao lado de pessoas nacionalmente reconhecidas ou regionalmente, ali no nosso nicho menor, e postamos porque aquilo nos dá status, aquilo nos privilegia, estar próximo de alguém importante. Veja só, o que eu estou falando é muito mais além. Não é simplesmente estar próximo, mas ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, buscando sempre a sua direção e tendo Ele como seu maior auxiliador. Vejam só que bênção, vejam só que privilégio, sem medida, na verdade, incomensurável. Meus irmãos, graças nós damos ao Senhor que nos permite tratar sobre essa temática. Já imaginou? Lá atrás, bem atrás, no Éden, quando Adão e Eva desfrutavam dessa amizade sem cerimônia nenhuma, sem ritual nenhum. Deus era conhecido de Adão, assim como Adão era conhecido de Deus, e Eva também. E ali eles podiam desfrutar daquele convívio, daquela comunhão de uma forma sublime. Deus tratava como amigo aquela sua criação, que o pôs como coroa da criação. E ali naquele convívio, até que o pecado infelizmente veio e maculou aquela relação, Deus tinha uma relação de amizade tremenda a ponto de conversar intimamente com eles. E é essa a oportunidade que Deus também nos confere, assim como conferiu a outros grandes nomes da Bíblia. Veja só, quando Noé foi considerado como louco porque tinha um relacionamento profundo com Deus, a ponto de trazer à mente das pessoas aquilo que era inconcebível, Deus disse: olha, prega o arrependimento, manda o povo entrar na arca, porque um grande dilúvio virá à terra. Veja só, sequer tinha chovido na terra ainda e Noé chega com a conversa de dilúvio. Não dá para acreditar, é loucura pura, mas ele falava baseado na intimidade que tinha com Deus. Não era um homem que conhecia Deus, não era um homem que se relacionava com Deus, não era um homem que ouvia a palavra de Deus, não era um homem que cria em Deus, mas cria porque tinha esse relacionamento de amizade com Deus, assim como foi com Moisés. Moisés, que em toda a sua limitação, mesmo tendo sido criado numa linhagem nobre, dentro do castelo, do palácio, das mordomias do faraó, mas tinha suas limitações. E reconhecidamente pôs isso quando ficou em xeque e assumir a retirada do povo de Deus lá do Egito. Mas ele confiava em Deus porque tinha um relacionamento com Deus e Deus o considerava amigo, e ele considerava também, por tabela, ser amigo de Deus. Veja só, assim temos muitos outros nomes que a história bíblica nos deixa como um relato, Temos Jó, temos Davi, homem reconhecido como tendo coração, ali muito próximo a Deus, homem segundo o coração de Deus. Saiu a sentença, é isso que eu queria falar.
Meus irmãos, são vários os exemplos que nós poderíamos estar trazendo aqui, mas fato é que essa caminhada com Deus, ela foi transposta, ela foi perpassada pelo pecado, e isso tornou uma mácula tremenda a ponto de não termos mais essa comunhão estabelecida a nível desejável. E isso só foi restaurado através de Cristo Jesus, providência divina, para que viesse ao mundo e resgatasse novamente o homem, para que desfrutasse da comunhão novamente com Deus, a ponto de serem filhos e amigos de Deus. É isso que aquele texto que inicialmente colocamos como sendo o texto áureo da nossa pregação, ou da nossa palavra, da nossa conversa hoje, Romanos 5:10, nós vamos tratar a leitura dele agora, nesse momento. Aqueles que puderem consultar em suas casas, que tiverem com suas Bíblias acessíveis, podem fazê-lo, pode fazer a leitura, nos acompanhar em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nos diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconhecidos com Deus mediante a morte do seu Filho, Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja só, fomos reconciliados com Deus e nos tornamos amigos de novo. Éramos inimigos, mas agora, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos tornamos amigos novamente de Deus. Mais na frente vamos ver alguns passos para estreitar, para refinar essa amizade a ponto desejável, de forma que possamos realmente nos sentir amados por Deus, por estar caminhando diariamente juntamente com Ele. Mas de pronto, basta nos saber esta verdade maior: éramos inimigos de Deus, irreconciliáveis, mas Deus nos deu uma providência que nos trouxe novamente a um convívio de amizade, a um convívio onde agora Ele não mais por enigma, por espelho ou por sombras de dúvida, mas com a clareza solar, nos apresenta essa proposta de amizade, de querer estar junto conosco, de ser o nosso ajudador, de ser o nosso auxílio presente na hora da angústia. Meus irmãos, é importante termos a noção de que Deus é esse ser que, ainda que com todos os seus atributos de excelência, com todos os seus atributos de poder, com toda a sua autossuficiência, ainda assim se importa conosco a ponto de nos ter como amigo. Vejam bem, querer caminhar conosco, mesmo não dependendo de nós, mesmo não nos vendo como pessoas importantes. Deus quer que nós caminhemos com Ele. Cada um de nós é um privilégio, não para A, B, C somente, mas para todos aqueles que aceitam a proposta de salvação e de comunhão com Deus. Vejam só, é magnífico isso. Nós queremos tratar de 2 pontos que o autor Rick Warren, em seu livro, coloca na reflexão diária do capítulo 11, ou do dia 11, como ele coloca. Ele vai nos dizer que é importante ter um relacionamento com Deus, e esse relacionamento com Deus, ele vai dizer que você tem algumas chaves para encontrar, e dentre elas, a primeira é você conversar constantemente com Deus, e você ter uma vida de conversa com o Senhor. E quando eu falo conversar com Deus, não é aqueles ditos momentos que tiramos especificamente para orar. Importantíssimos termos esse momento, mas não é disso que eu quero tratar nesse momento. O seu momento de oração, as portas fechadas, é importantíssimo, mantenha. Mas o que eu quero trabalhar com os queridos agora é que preciso se dar através das mínimas coisas durante o percurso do nosso dia. Interessante, é só você perceber que você pode falar com Deus a qualquer momento, como se alguém presente fisicamente estivesse ao seu lado. Ainda que para algumas pessoas pareça loucura isso. Frases que você pode dizer para Deus tranquilamente em conversa, em pensamento, não necessariamente verbalizado, mas você pode estar todo momento conversando
conversando com Deus, nas coisas mais simples possíveis, nas suas dúvidas maiores, nas indagações mais complicadas, você deve ter esse tratamento com Deus, de estar ali confiando nele como se ao seu lado estivesse de fato, como se uma pessoa face a face estivesse à sua frente, você encarando, conversando com o maior desembaraço possível. Precisamos estar conversando com Deus nos mínimos detalhes, agradecendo pelos livramentos diários que passamos, conversando, pedindo ajuda pelas dificuldades encontradas, fazendo com que Deus seja o nosso confidente maior, conversando com Ele sobre as nossas incertezas, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas convicções, sobre as nossas afirmações, dizendo para Ele: Senhor, Tu estás ao meu lado, eu confio em Ti. Senhor, eu sei que o Senhor pode me livrar, eu sei que o Senhor pode me abençoar, eu sei que o Senhor é bom para comigo. E tudo isso nos faz relacionar a um outro ponto que o autor vai colocar, que ele vai dizer que também é importante, além de ter essa conversa continuada com Deus, meditar em sua palavra continuadamente ou continuamente. Essa meditação nos faz estar mais próximo de Deus e estreitar esse laço de amizade. É importante ler a Bíblia e nela meditar, não somente. E Tiago vai um pouquinho mais além. São Tiago vai dizer: olha, leiam, sim, meditem, mas pratiquem também. Sobretudo, pratiquem para que não sejam meros ouvintes da palavra de Deus. Importante termos essa situação de estarmos conversando com o Senhor nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, mas está ligado também por uma situação, uma postura de reflexão, uma postura que nos faça lembrar da porção bíblica nos vários momentos em que estivermos passando. E ali, através dessa reflexão rápida, nos alimentarmos da certeza que a própria palavra nos garante sobre uma vida vitoriosa, sobre uma vida acompanhada por Deus, sobre uma vida de convívio estreito com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina em muitos textos, em muitas passagens, que devemos estar atentos a tudo que aprendemos, que não devemos nos desviar daquilo que fomos instruídos, que precisamos estar sempre vigilantes para o que o Senhor nos orienta, para o que o Senhor nos aponta, para o que o Senhor nos dá como norte a ser seguido. E é essa atitude de conversa continuada, de pensamento estreitado com o Senhor, que é a reflexão, que é a meditação que nós estamos tratando agora, na palavra de Deus, vai nos garantir uma intimidade com Deus e ser esse amigo, de laços estreitos que tanto precisamos para viver uma vida saudável, para vivermos uma vida regalada na presença de Deus. É interessante que o autor também nos coloca como um ponto, e ele passa alguns aspectos e coloca como chaves para que essa amizade com Deus realmente aconteça de forma satisfatória. Mas eu coloquei 3 pontos principais somente de alguns outros que ele faz. 2 já conversamos, que é a questão de conversar continuamente com Deus e meditar em sua palavra todos os dias. Consigo trazer frases de efeito, positivas, tirando fragmentos bíblicos para te acompanhar nessa meditação. E por último, eu escolhi que você deve, para ter uma amizade realmente saudável, verdadeira, valorizar o que Deus valoriza. Nós precisamos achar valor naquilo que Deus já pôs. Não é buscar em outras coisas que o mundo nos estabelece como sendo valorosas. Deus colocou princípios, Deus nos deu propósitos de vida, Deus nos quer que sigamos esses propósitos e esses princípios. Deus valoriza coisas que realmente edificam o ser humano, e é essas coisas que precisamos valorizar também. Não devemos gastar o nosso tempo com coisas fúteis, até mesmo porque gastar tempo é cometer suicídio, concorda comigo? Porque não conseguimos de forma alguma gastar o tempo, é o tempo quem nos gasta. Então precisamos dar uma conotação de investir
tempo nas coisas realmente que importam, nas coisas que são edificantes para nossas vidas e abençoadoras para a vida do nosso próximo. Precisamos estar usando o nosso tempo da melhor forma possível, colocando o valor devido nas coisas que Deus já colocou o valor. E isso implica em estar preocupado com o próximo, em, sobretudo, amar o próximo, em ter um relacionamento estreito com Deus, em respeitar as autoridades, ainda que muitas vezes não concordando com suas medidas tomadas, mas respeitá-las, debater no devido respeito que a ocasião requer, estar atento aos necessitados. Se eu posso ajudar, pedir generosidade a Deus no meu coração para que seja a mão estendida de Deus naquelas vidas necessitadas. Isso está em consonância com o que Deus valoriza, dentre muitas outras, claro, eu não vou limitar a esse pequeno número exemplificados aqui, mas precisamos entender que para ser amigo de Deus, com estreitamento, precisamos obedecer algumas situações, dentre elas as que foram postas aqui. Tenha uma vida diária junto de Deus. Não se afaste dele por momento algum, ainda que as dificuldades te digam para se afastar. Observe o exemplo de Jó. Jó foi reputado como amigo de Deus. Deus tinha orgulho dele, a ponto de dizer para o inimigo: vê, tu viu Jó, meu servo lá na terra, como ele tem sido uma bênção na minha vida, como ele tem sido uma bênção na terra. E o inimigo ali questionou e nós conhecemos a história, mas o que eu quero trazer com isso é que as dificuldades não podem nos afastar de uma vida caminhando com Deus a todo momento. Uma vida onde me faça refletir sobre as suas bondades. Uma vida onde me faça valorizar sobre aquilo que é realmente válido na sua perspectiva. Precisamos, meus irmãos, estar atentos ao calor, né, que o Espírito Santo coloca em nossos corações e não deixar essa chama apagar. E essa chama não se apaga exatamente na situação em que nos importamos uns com os outros, em que alimentamos nossa fé em Deus através das ações, não somente nos alimentando para transbordar por si só, mas transbordar com o princípio e intenção maior de ajudar os outros sendo bênçãos na vida deles. Só para encerrar, eu sei que meu tempo talvez já tenha até esgotado, então vou ser rápido numa ilustração que eu quero trazer para os irmãos do lenhador e a raposa. Alguns já devem ter ouvido falar nessa ilustração, mas nos traz uma lição prática sobre o que estamos falando esta noite, que é ser amigo de Deus. Conta-nos a ilustração de que o lenhador ficou viúvo e com um filho pequeno para criar, e ele tinha que sair para trabalhar e não tinha com quem deixar aquele menino, e ele morava num lugar fechado, de mata, coisa do tipo. E curioso é que ele tinha um bicho de estimação, e esse bicho de estimação não era nada habitual, era uma raposa, considerado por nós um dos animais mais traiçoeiros que possa existir. Pois bem, esse era o melhor amigo que ele tinha, uma raposa. E curioso, era a raposa que cuidava da criança, que observava, que ficava ali de vigia quando ele precisava sair apressadamente para trazer o sustento que ele precisava. E ali todos os dias ele fazia essa ação de cortar lenha e deixava a raposa pastorando, já que era um lugar de mata, contra animais selvagens, coisas do tipo. E curioso é que nessas idas e vindas dele para o trabalho, as pessoas poucas que ele avistava naquela situação, que fazia parte da sua convivência ali de conhecidos, diziam sempre para ele de forma incansável: você não deve confiar na raposa. Aquela raposa ainda vai fazer algo trágico com o seu filho, porque a natureza dela é de raposa, e você não deve confiar a vida de um inocente em uma raposa. E aquele homem disse: não, aquela raposa, ainda que seja um animal reconhecidamente traiçoeiro, eu a conheço. Ela foi criada por mim e ela é de minha total confiança.
E assim aquele homem foi retrucando todas as vezes que as pessoas indagavam: você confia naquela raposa? E assim foi até um dia que ele, voltando do trabalho, a raposa sai ao seu encontro para lhe encontrar. Sai ao seu encontro ali para recebê-lo, melhor dizendo. E ali, um fato curioso acontece, diferente dos outros dias. A raposa vem ao seu encontro para lhe abraçar, toda ensanguentada. E quando ele vê aquela cena, ele choca e um impacto tremendo cai sobre ele. E ele diz: meu Deus, será possível? Será possível que essa raposa atacou meu filho, mesmo eu tendo criado para que fosse um animal de guarda, ela atacou meu filho? Será possível que tudo que as pessoas me falaram, tudo que me alertaram era verdadeiro? Será possível que eu cometi esse engano? E aquele homem, naquele momento de reflexão profunda, ou atordoamento profundo, não conta história. E quando a raposa se aproxima, ele com o machado estava, taca na raposa e a sacrifica. E ele sai correndo desesperado para ver o seu filho, que para ele já estava morto, pois a raposa o encontra todo ensanguentado. E quando ele chega lá, para sua surpresa, o que acontece, meus irmãos? Há uma jiboia morta ao lado da criança. Aquela raposa que não tinha confiança de todos, e a ponto de colocar a desconfiança no momento de aflito naquele lenhador, foi quem conseguiu salvar o seu filho de uma jiboia que a queria matá-lo. Isso nos traz lições tremendas. Lições a ponto de dizer que Deus não se importa com tudo quanto o povo fala a nosso respeito e nos quer ter como amigo, mesmo tendo nós natureza pecaminosa, assim como era a natureza da raposa traiçoeira. Deus não age por impulso a ponto de nos matar ou nos mandar para a morte pelo que os outros falam a nosso respeito. Deus sempre vai confiar em nós. Deus vai nos dar a ajuda, o auxílio necessário todas as vezes que precisarmos. Deus, sobre ele não paira sombra de dúvida alguma a ponto de duvidar do nosso amor por ele. Deus confia em nós a ponto de entregar o seu Filho único para morrer em nosso favor. A prova maior que essa, meus irmãos, é esse Deus amigo que não duvida das nossas ações, mesmo sendo nós pecaminosos, mesmo muitas vezes nos lembrando lá das saudades do pecado, de coisas que cometemos, deveria ter ficado no mar do esquecimento. Deus não duvida de nós. Fique com essa certeza esta noite, meus irmãos. Deus não duvida de você. Seja bênção em suas mãos. Seja vaso de bênção para ser usado por Ele. Seja amigo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada.